Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos tomar o Evangelho de São Mateus, capítulo 19, 23 a 30. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. Que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Essa é a palavra de salvação para nós hoje, Padre Evandro. O Senhor que nos chama a cada dia a dar tudo por Ele, pelo reino de Deus. Ele não obriga, mas chama. Aquele que quer seguir Ele de perto precisa estar desprendido, desapegado, livre, para amar e servir a Deus com todo o coração, com toda a força, com toda a mente, com todo o pensamento. Não é verdade? Você tocou numa palavra no início desse momento oracional, que a Canção Nova vive da providência de Deus. Nós aprendemos com o Padre Jonas que devemos confiar plenamente nessa providência que rege todas as coisas. O Evangelho que nós acabamos de ouvir diz que é impossível alguém com algumas posses entrar no reino dos céus. É mais fácil até um camelo passar pelo buraco de uma agulha. E aí a gente volta lá no antigo Israel e a gente entende que a agulha que eles estão falando não é essa agulha que a gente costura. Porque no muro, ali onde era cercada a cidade, existiam umas janelas que pareciam umas agulhas. Um camelo não poderia passar naquele lugar, por aquela janela, por aquela agulha. Mas veja, quando um coração humilde se volta para Deus, tudo é possível. E Deus vai falando isso no finalzinho, né? Para Deus, tudo é possível. O que Deus quer não é verificar se as pessoas têm posses ou não, se têm bens materiais ou não. O que Deus quer é verificar o coração. E Ele sonda o nosso coração para saber se ali tem humildade. Humildade a ponto de confiar tudo nas mãos de Deus. Tudo. Isso é providência. Nós queremos confiar em Deus. E quando nós entregamos a nossa vida, nós confiamos. Não existe outra forma de entregar a vida que não seja confiar em Deus. Com muita humildade, com muita simplicidade, simples como as pombas, diz outra passagem do nosso Evangelho de Jesus Cristo. Veja, eu saí de casa há um tempo atrás, algumas pessoas conhecem, mas a maioria eu acho que não. Eu era formado em economia, já trabalhava, já tinha uma vida mais ou menos organizada. E já tinha também uma certa idade, porque eu entrei na Canção Nova com 37 anos. Lembra, Sarete? Lembro. Bem velhinho, bem velhinho. Quando eu cheguei aqui na Canção Nova, depois que eu entrei,
Eu fui morar na casa de Emaús, que hoje os imersos moram lá. E a primeira missa que teve com o Padre Jonas, eu não me aguentei. Eu tive que chegar perto dele. E eu tinha uma dúvida dentro do meu coração. Eu entrei na fila depois da missa, fui até o Padre Jonas e falei para ele assim: Padre Jonas, eu acho que aconteceu algum erro na equipe vocacional. Sabe por quê, Padre Jonas? Porque eu já não sou tão jovem assim. Veja a minha idade, Padre Jonas. Eu já tenho, sei lá, uma vida, um segmento. E como que eu pude ser escolhido? Então eu queria que o senhor consertasse isso. Porque eu não me sinto pertença da Canção Nova. A primeira vez que eu vi o Padre Jonas. Eu acho que eu já estava até arrumando as malas para ir embora. Ele virou para mim com aqueles olhos azuis, firmes e penetrantes, porque era assim, não era, Salete? Era. Ele olhou firme para mim e falou assim, olhando para mim, para os meus olhos: Filho, não houve erro nenhum. Aquilo acalmou tanto o meu coração, porque eu achei que ele fosse falar outra coisa. Realmente teve um erro aí, tem que ir embora. Filho, não houve erro nenhum. Seja muito bem-vindo à comunidade Canção Nova. Hoje eu queria falar para as pessoas que se sentem tocadas a doar sua vida de uma forma integral à igreja, na Canção Nova ou não. O que Deus espera de você é que você seja verdadeiramente uma pessoa que possa, com muita humildade, confiar em Deus, confiar na divina providência e saiba que, como o Pai das misericórdias, como Deus da parábola, Ele acolhe você desse jeitinho, mesmo que talvez você esteja se sentindo indigno. Isso me fez lembrar e eu queria partilhar isso com a gente. Que bom. Nessa palavra a gente vê que Jesus, ele não fala somente de desprender das coisas materiais, mas também de bens afetivos que a gente coloca no lugar de Deus. Deixar pai, mãe, casa, irmão, não significa desprezar. Não significa que você não vai ser mais filho da sua mãe, nem do seu pai. Não é isso que a palavra está dizendo. Mas colocar Deus acima dos bens mais preciosos que nós temos, que é a nossa família, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, campos, por causa do nome dele. Veja, não é por qualquer causa. Eu sempre digo isso, que eu deixei a minha casa, mas por causa do reino de Deus e a sua justiça. Por causa do nome de Jesus. Portanto, eu não deixei, eu entreguei a Ele. Eu sempre digo, eu não deixei meu pai, minha mãe, eu entreguei. Coloquei em suas mãos e fui te seguir. Então, não me pertence mais, pertence a ti. Minha casa, meus irmãos, meus pais que estão na eternidade já. Mas na época, quando eu era muito jovem, era algo muito difícil de se desprender. Pai, mãe, irmãos, casa, terra. Foi doloroso. Porque foi algo progressivamente que eu fui deixando. Para quê? Para colocar o Senhor como centro. Eu não conseguiria servir a Deus na Canção Nova de forma integral, que é o meu chamado, se não me desprendendo de tudo que eu tinha. Isso não significa desprezo, mas trocar tudo pelo tudo, não é? Trocar aquilo que era tudo para mim pelo tudo que é Deus, acima de todas as coisas, não é? Sem deixar de ser filha, sem deixar de ser irmã, sem deixar, mas deixando. Sem deixar, deixando, entendeu? Primeiro Deus conquistou o seu coração. Exato. Depois você ouviu a voz de alguém, Padre Jonas, e chegou para você e falou como, Salete? Minha filha, Deus lhe deu dons especiais.
para que você viva numa obra concreta de evangelização. Você quer fazer um caminho conosco? Sem compromisso. Se você não gostar, você volta. Aí eu disse, está certo. E aí eu dei passos para o caminho vocacional. E já estou aqui há 34 anos, nunca mais voltei para casa. Graças a Deus. Porque Jesus, de fato, me convenceu que eu fui criada para essa obra e eu fui criada por Deus para evangelizar. Então, aqui é meu lugar, né? E eu tenho certeza que você também tem o seu lugar, de mãe, de pai, de esposo, de esposa, não é? Muitas vezes você olha para a sua família e diz assim, eu não queria essa família. Não, Deus lhe deu esta família para que você leve esta família para o céu. Às vezes é a sua paróquia. Eu não queria essa paróquia. Deus lhe deu esta paróquia para que você fosse santo aí onde você está. E assim você pode ir fazendo questionamento de várias coisas. A família. Eu não queria esses filhos, mas Deus te deu. Então é hora de gratidão, de agradecer, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. A nossa vocação nos faz melhor quando nós estamos vivendo no projeto divino, não é, Padre? E só quem passa pelo processo de deixar, saber que vai perder de algum jeito. A gente perde aniversário, a gente perde festa, a gente perde nascimento, a gente perde algumas coisas, algumas realidades. Mas a gente tem certeza que isso vale a pena. A Salete, mais de 30 anos, eu quase 20. E a gente está aqui, mesmo perdendo, mesmo sabendo que de vez em quando a gente precisa morrer para algumas situações, mesmo assim, vale a pena, porque Deus está conosco. E quem está conosco, Salete, é o Deus do impossível. Portanto, esse deixar tem uma razão, Cristo Jesus. Esse deixar tudo tem um motivo, Cristo Jesus. E talvez você não seja chamado a deixar pai, nem mãe, nem nada disso, mas a viver essa entrega total a Jesus onde você estiver. E isso implica no quê? Em romper com aquilo que te atrapalha a seguir nosso Senhor. O que te atrapalha a seguir a Deus para valer, hein? O que está aí bloqueando o seu caminho de crescimento espiritual em direção ao Senhor? O que está lhe amarrando? O que está lhe prendendo ao mundo, aos prazeres, às coisas deste mundo? Quem e o que está te amarrando? Nesse mês vocacional é importante a gente perceber o que está me amarrando. O que está me prendendo, me impedindo de correr para Deus? Qual é o pecado na minha vida que eu preciso me libertar? Romper com ele para correr para Jesus. Então vamos pedir ao Espírito Santo que ele venha nos iluminar nesse momento. Feche os seus olhos um pouco. Pensa na tua vocação de mãe, de esposa, de esposo, de pai. O que te amarra? O que te prende? O que está ali atrapalhando a dizer o seu sim total para Deus? Vai nesse momento apresentando com suas palavras o excesso do seu trabalho que impede de você, talvez, olhar um pouco para as coisas do alto. Vai pedindo esta graça de poder olhar mais para as coisas do alto, de se libertar das situações que lhe tornam escravos. Do trabalho, o pecado que está sempre à sua frente, à nossa frente. Pessoas que levam você para longe de Deus.
que tem arrastado você para um caminho distante de Deus. Vai nesse momento se colocando na luz do Espírito. O que tem atrapalhado, impedido de você viver a sua vocação de batizado? Todo batizado é pertença de Deus. Todo batizado é chamado a viver a sua filiação divina. Você é filho do seu pai biológico, de sua mãe, mas antes de tudo e acima de tudo, você é filho e filha de Deus. O que tem feito com que você se distancie, tenha se distanciado da sua identidade de filho de Deus? Muitos estão perdendo a sua identidade de filhos de Deus, porque têm fugido, buscado em outros lugares a felicidade, a satisfação, a alegria, o sucesso. Mas vai apresentando mesmo diante de Deus com sinceridade do seu coração. Senhor, esta situação hoje tem sido um espinho na minha vida. Vai apresentando. Senhor, esta pessoa, estas pessoas não me ajudam a viver a minha filiação divina. Senhor, este vício não tem me ajudado a seguir a minha vocação de filho de Deus, de filha de Deus. Senhor, liberta-me. Liberta-me, Senhor. Vai pedindo isso. Eu quero te seguir de perto. Eu quero te seguir de perto. Eu quero te seguir radicalmente. Eu quero te seguir radicalmente. Sem olhar atrás. Sem olhar atrás. Olhar somente a Ti. Olhar somente a Ti. De viver a minha vocação. De viver o meu chamado. Senhor, muitas vezes eu sou seduzida pelas coisas que o mundo tem me oferecido. E eu não tenho, Senhor, vivido a minha vocação. Mas agora eu quero romper para viver a minha vocação. Seja qual for a minha idade, de 0 a 100 anos, eu sou vocacionada a viver como filha de Deus. E o Senhor me mostra assim o coração dele cheio de compaixão, cheio de amor por muitos filhos e filhas de Deus que têm vivido uma vida desregrada, afastada daquilo que você é no coração de Deus. Senhor, nós pedimos, derrama o seu Espírito Santo. Derrama o teu Santo Espírito, Senhor. E enquanto a Salete ia falando, é como se uma culpa muito grande tomasse conta de uma pessoa por tudo aquilo que foram escolhas e foram escolhas erradas. Olha, Deus dá sempre mais uma chance. E o sacramento da reconciliação traz de volta essa ligação de um amor que não acaba. Deus que se derrama a cada um de nós, tem a certeza de que nós somos inteiramente dele. E talvez você sinta aí no coração de fazer parte desta obra Canção Nova. Você pode entrar em contato, sim, com o Instagram, com o e-mail. Salete, Instagram e e-mail, a gente tem várias possibilidades, né? Fala para nós, Salete, qual que é o Instagram do Vocacional? Vocacional CN. Você pode agora entrar no Instagram, no vocacional @comunidadecançãonova.com também. Então nós agradecemos todos esses meios que Deus nos dá
para encontrarmos a nossa vocação. Então nós queremos pedir, Espírito Santo, esta graça. Que o Senhor se derrame sobre os corações que ainda não perceberam a voz de Deus. Sim, Espírito Santo, se derrame nos corações de jovens, de crianças, idosos, mães, pais. Nós pedimos, Espírito Santo, enche-nos. Enche-nos, Senhor. Enchei-nos, Espírito Foi para a Santo. liberdade que Deus nos Vem, criou. Espírito Santo, inunda. Inunda-nos, Espírito Inunda-nos Santo. com teu Inunda Santo nossas Espírito. mentes. Traz Inunda vida nova nossos a cada um de pensamentos, nossos corações. Revigora o nosso ser. Vem, Espírito Santo. Encharca-nos, Senhor, Revela a nossa com a tua vocação. água viva. Revela o plano divino para nós. Unge-nos, Vem, Senhor. Espírito Santo. Unge os teus filhos. Liberta-nos de toda frieza espiritual, Fortalece-nos, Senhor. de toda cegueira espiritual, confiamos em de Ti, toda Senhor. surdez espiritual. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Vem, Espírito Nós queremos experimentar esse amor de Deus. O que nós queremos verdadeiramente é sermos de Deus. Foi para isso que nós fomos criados, para adorar, bendizer, amar o nosso Senhor. Hoje nós temos a possibilidade de escolher diferente. Você que está acompanhando, escolha Deus. Fique com Deus. Deixe Deus agir inteiramente no seu ser, na sua vida. Você é um ente querido, um ser amado. Jesus, toca o coração dessa pessoa que talvez distante da presença do Senhor, sente muita falta. Na verdade, a palavra que vem é saudade. Você está com saudade de Deus. Eu confirmo isso. A imagem que me vinha era de uma religiosa que sente saudade da congregação, da sua vida conventual. E o Senhor toca em seu coração e preenche o seu coração, inunda o seu coração, para que você retorne à sua vocação. Também o Senhor toca muitas mães e pais saudosos, de filhos que não moram mais em casa, filhos que foram estudar em outros países. E o Senhor cura o seu coração de mãe, de pai, de tristeza. Não é da saudade, é uma tristeza que às vezes você sente. E o Senhor quer justamente trazer a você a alegria, a gratidão de ter criado este filho para Ele. Para este filho e esta filha viver o que eles estão vivendo hoje, a vida deles. Nossos filhos são para Deus. Eu nem digo que são para o mundo. São para Deus, para viverem neste mundo. Então você que é pai e mãe, sente saudades, coloque agora o seu filho em oração. Também pessoas que estão angustiadas, aflitas, perturbadas, com pensamentos acelerados, estranhos, intrusivos, que não lhe deixam rezar. Vai pedindo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo e dá-nos a tua paz. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vai pedindo, vem Espírito Santo. O Senhor me mostra também casais que estão cansados. Cansados das lutas matrimoniais, da vida matrimonial, dos desafios próprios da sua vocação de esposo e de esposa. E o Senhor diz para você, descanse em mim. Eu vou renovar as suas forças, para que você continue até o final, fiel ao compromisso que você fez diante de mim. Eu vou renovar as suas forças.
pessoas que estão desanimadas na sua vocação. Deus dá a você a força do alto para que você retome, para que você recobre essas forças que você foi perdendo, até mesmo pela falta da oração. É preciso rezar, é preciso se encontrar com Deus para ser restaurado na sua maternidade, na sua paternidade, para ser restaurado na sua fé. Vem, Espírito Santo.